Helena correu pelas ruas escuras e desertas, o coração martelando no peito. Ela não deveria estar ali. A intenção era tirar algumas fotos de uma fábrica abandonada para um projeto pessoal, mas havia subestimado o perigo daquela parte da cidade. O som de passos rápidos e vozes ameaçadoras logo se mudaram, e antes que pudessem reagir, sentiram mãos fortes a mãos pelos ombros. Fique quieta. Uma voz áspera sussurrada em seu ouvido. Helena congelou. O homem que a segurança tinha o rosto encoberto pela sombra da noite, mas ela sentia a brutalidade em seu toque. Ao redor deles, o caos explodiu. Uma troca de tiros ecoava pelos becos, gritos se misturavam com o som abafado de motores de carros em fuga. Era uma guerra entre gangues e ela estava bem no meio disso. "O que fazemos com ela, chefe?", disse um dos capangas, sem tirar os olhos dela. "Levamos." A voz que respondeu era fria, desprovida de qualquer traço de humanidade. Leon, o chefe da gangue, se mudou, avaliando-a com olhos de predador. Ela viu demais. Antes que pudesse protestar, Helena foi empurrada para dentro de um carro preto, sem placas. Suas mãos tremiam ao tentar processar o que estava vencendo. O pânico ameaçava tomar conta, mas ela sabia que tinha que manter a calma. Lutar ou gritar não ajudaria naquele momento. O carro acelerou pelas ruas e Helena descobriu que não tinha para onde correr. Ela estava nas mãos de criminosos, lideradas por um homem que exalava crueldade. Leon, com seu olhar intenso e calculista, não lhe dava nenhum sinal de compaixão. Ele observou como se ela fosse um objeto específico, algo que ele poderia usar como quisesse. "Você vai cooperar?", disse ele sem desviar os olhos. "Ou isso vai ficar muito pior." O medo atravessou o corpo de Helena, mas ela manteve o olhar fixo nele. Tinha que encontrar uma maneira de escapar, mas por enquanto, sua única opção era sobreviver. Helena sentiu o carro parar abruptamente. Seus sentidos estavam à flor da pele, enquanto os capangas de Leon a puxavam para fora do veículo. O lugar parecia um depósito abandonado, com vigas de metal enferrujadas e pilhas de entulho que lançavam sombras ameaçadoras. Leon estava à frente, calmamente dando ordens aos seus homens, sua voz fria cortando o ar pesado. Helena mal teve tempo de tentar pensar em um plano de fuga quando o silêncio da noite foi rompido por gritos e o som de mais veículos chegando. Um segundo depois, uma porta de ferro do depósito foi arrombada, e um grupo de homens armados invadiu o local. À frente deles, um homem de aparência intimidadora avançava com passos decididos. Ele era tão perigoso quanto Leon, mas carregava uma aura diferente. Dante, o rival de Leon, sorria de forma perturbadora enquanto encarava Helena, como se ela fosse um troféu exposto na prateleira de alguém. Os dois homens trocaram um olhar carregado de ódio, e Helena sabia que, de alguma forma, ela havia se tornado o centro daquela rivalidade. "Esta é sua prisioneira, Leon?", Dante disse, a voz cheia de ironia. "Achei que você lidasse com problemas mais sérios." Leon não se abalou. Mantenha uma postura fria e altiva, como se Dante fosse apenas uma leve distração em seus planos. Mas Helena sentiu a tensão no ar aumentar e não gostou nem um pouco da maneira como Dante a olhou. "Não é da sua conta, Dante." Leon respondeu, o tom firme, mas controlado. Dante se moveu lentamente de Helena, ignorando Leon por completo. Sua presença era sufocante. Quando ele finalmente parou a poucos centímetros dela, Helena quase sentiu o calor da respiração dele. Apesar do medo, ela tentou manter o olhar desafiador. "Talvez eu faça disso minha conta, Leon", disse Dante, seus olhos escuros cravados em Helena. "Eu a levo comigo. Ela será mais útil ao meu lado." Antes que Helena pudesse reagir, Dante agarrou pelo braço, puxando-a em direção à saída. Ela se debateu, mas era inútil. Leon, que antes parecia inabalável, agora tinha um brilho perigoso nos olhos. Aquela disputa estava longe de acabar. Helena mal podia acreditar no que havia acontecido. O toque firme de Dante ainda queimava em sua pele enquanto ele a empurrava para dentro de outro carro, mais luxuoso que o de Leon,
mas igualmente claustrofóbico. A confusão em sua mente era um turbilhão. Ela estava sendo usada como peça em uma guerra que mal entendia. O silêncio do carro era denso. Dante, ao contrário de Leon, exibia uma calma que beirava o desprezo. Ele não parecia afetado pela tensão ao redor, o que apenas aumentava a inquietação de Helena. Enquanto o carro atravessava a escuridão da cidade, ele finalmente cortou o silêncio. Você tem duas opções, Helena, começou Dante, sem tirar os olhos da estrada à frente. Pode ficar ao meu lado e garantir sua sobrevivência, ou pode tentar escapar e ver quanto tempo consegue viver por conta própria. Ela mordeu os lábios, sentindo a pressão crescer. O medo e a raiva borbulhavam dentro dela, mas sabia que não podia ceder à provocação dele. Sabia que Dante, assim como Leon, estava acostumado a manipular e controlar. E agora, ele estava tentando quebrá-la. E se eu não quiser nada disso? Helena murmurou, a voz tensa, mas firme. Dante riu suavemente, uma risada fria que a fez estremecer. Ah, você não tem escolha, Helena. Mas você vai dar uma vantagem. Leon, ele só quer usá-la. Eu posso oferecer algo mais. Proteção. Controle sobre seu próprio destino. Ele virou o rosto para ela, os olhos escuros cravados nos dela. Mas precisa confiar em mim. A palavra confiança soou como uma piada cruel. Helena sabia que Dante era tão perigoso quanto Leon. Talvez até mais, pois enquanto Leon era brutal e direto, Dante parecia ser uma serpente, pronto para atacar quando ela menos esperasse. No entanto, ela também sabia que no momento não tinha muitas alternativas. E se eu cooperar? O que você quer de mim? Ela disse, a voz controlada, tentando avaliar a situação. Dante se inclinou um pouco mais perto, um leve sorriso nos lábios. Apenas sua liderança, por enquanto. O resto, nós descobrimos com o tempo. Helena sabia que havia mais escondido por trás daquela proposta sombria. E parecia cada vez mais uma tarefa impossível. Os dias passaram com uma lentidão angustiante. Dante a mantinha em uma casa afastada, cercada por seguranças. Ele não era violento com Helena, mas a tensão entre eles crescia a cada dia. Ele estava sempre perto, observando-a com um olhar que a fazia questionar seus interesses. E, mesmo com todo o medo que sentia, algo em presença sua a fascinava. Uma noite, Helena estava sentada no enorme sofá da sala, tentando organizar seus pensamentos, quando Dante entrou, silencioso como sempre. Ele sentou ao lado dela, um copo de uísque na mão, o perfume amadeirado dele preenchendo o ar ao redor. O silêncio se prolongou, mas Helena sabia que ele estava ali por um motivo. Não gosta daqui, não é? Dante disse sem tirar os olhos dela. Ela hesitou antes de responder. Qualquer resposta parecia perigosa. Não gosto de estar presa, respondeu finalmente com uma franqueza amarga. Ele riu, um som baixo e quase gentil. Você não está presa, Helena, está protegido. Se estivesse lá fora, sozinho, Leon já teria te encontrado. E não seria tão gentil quanto eu. Ela sabia que ele estava manipulando seus medos, mas o que a perturbava mais era o fato de que ele estava certo. A cada dia que passava, Helena percebia que escapar não era uma opção realista. Leon era uma sombra constante em seus pensamentos, e Dante, por mais sedutor que fosse, também era um perigo constante. Dante se inclinou para mais perto, seus dedos tocando levemente o braço de Helena. O toque era eletrizante, e ela odiava a maneira como seu corpo reagia à proximidade dele. A linha entre ódio e atração começava a se confundir, e ela se odiava por isso. Eu poderia ajudá-la a ser livre, Helena. Ele murmurou, com a voz suave como um veneno doce. Mas para isso, você precisa confiar em mim e aceitar o que sou. Helena se atrasou instintivamente, mas algo dentro dela hesitou. Ela estava começando a entender que Dante não era o único monstro ali. Talvez, em algum lugar dentro dela, estivesse se tornando uma também. O som de tiros ecoou pela noite enquanto Helena correu para o lado de fora. O confronto entre as capangas de Dante e Leon já havia começado, e o caos reinava no pátio. Helena,
com o coração disparado, sentiu o medo e a adrenalina invadirem seu corpo enquanto tentava tomar uma decisão rápida. Ela sabia que, naquele momento, estava mais do que nunca no centro da guerra entre os dois homens. Leon estava lá, no meio do tumulto, olhos fixos nela, como se tudo o mais ao redor fosse irrelevante. Com os punhos cerrados e o rosto sombrio, ele avançou lentamente, os tiros e gritos ao redor como um pano de fundo distorcido para o que realmente importava. Helena. Ela sabia que ele não o deixaria ir tão facilmente. Dante, por outro lado, parecia imperturbável. Seu olhar, frio e calculista, era o de um homem que já havia antecipado esse momento. Ele segurou o braço de Helena, trazendo-a para perto, mas dessa vez, ela sentiu algo diferente em seu toque. Não era apenas desejo ou controle, era possessividade total. Você realmente acha que pode escapar disso, Helena? Dante sussurrou, a voz baixa e ameaçadora. Eu posso te proteger, ele vai te destruir. Leon se aproximava cada vez mais, e Helena sabia que não tinha muito tempo. A tensão entre os dois homens estava prestes a morrer, mas ela viu, com uma clareza repentina, que continuar sendo a jogada entre eles não era mais uma opção. Ela respirou fundo e, com uma coragem que nem sabia que possuía, se soltou da abertura de Dante. Vocês dois não têm poder sobre mim, relatou com a voz compartilhada de raiva e determinação. Ambos pararam por um segundo, surpresos pela ousadia de Helena. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, ela pegou a arma de uma das capangas caídas e a apontou diretamente para os dois. Eu vou decidir meu próprio destino. Vocês não são os melhores do que monstros, e não vou deixar que nenhum de vocês controle minha vida. O silêncio que se abalou foi sufocante. Leon e Dante, ambos tão habituados a dominar tudo ao seu redor, viram-se impotentes diante da determinação de Helena. Ela os mantinha na mira, enquanto cada fibra de seu corpo tremia, mas seu olhar era firme. Isso não acaba aqui, Helena. Leon sussurrou, dando um passo para trás, seu orgulho ferido. Dante, por sua vez, apenas a inspirado com um sorriso frio, como se intrigado. Ela sabia que aquele era o primeiro passo rumo à sua verdadeira liberdade. Ela virou as costas, sem olhar para trás, deixando os dois para lidar com as consequências de seus próprios monstros internos.